Hoje é dia 13 de janeiro de 2026. Eu estou aqui na Praça do Trabalhador, no Jardim Sandra. Jardim Sandra é um bairro aqui de Sorocaba que é quase como um condomínio fechado. Tem acho que só 2 ou 3 entradas. O bairro é todo cercado, né? É um bairro público, né? Não é um condomínio fechado, mas é como se fosse, porque ele só tem praticamente 2 entradas. Aí, inclusive, da, é, depois das 5 horas eu subiria por aquela rua, atravessaria a avenida e vou entregar resultados de exames que eu fiz no ano passado. E acho que já é a segunda ou terceira vez que eu venho a essa praça gravar vídeo, e eu quero falar a respeito dos 3 maiores inimigos do cristão, que são o mundo, a carne e o diabo. Um falecido pastor batista chamado Russell Shedd, ele escreveu um livro a respeito desse assunto. Eu nunca cheguei a ler esse livro ou comprar esse livro, mas os temas que ele abordou nesse livro sempre foram muito comentados por muitos teólogos, muitos pastores, muitos apologetas, e realmente é um consenso da maioria atualmente de que os 3 maiores inimigos do ser humano são realmente o mundo, a carne e o diabo. Aí eu quero explicar cada um deles. Primeiramente, o diabo. Obviamente que o nosso maior inimigo é o diabo, porque eu não lerei todos os textos bíblicos que estão aqui nas referências aqui, porque senão o vídeo ficaria longo demais. E eu tenho percebido que vídeos longos em meu canal não tem tantas visualizações. Então eu gostaria muito que esse vídeo chegasse o maior número possível de pessoas, porque é um assunto muito importante, e até para nós nos protegermos de todas as investidas malignas que tentam nos afastar de Deus. Eu creio que esse vídeo poderá ajudar muitas pessoas, tanto do meio cristão quanto de fora, aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que não fazem parte de uma igreja. Eu creio que esse vídeo poderá ajudar muitas pessoas. Primeiramente eu quero falar a respeito do diabo, que é descrito na Bíblia como Satanás, que é o adversário, o opositor. O nome diabo significa acusador, e ele é também chamado de maligno, dragão, serpente, tentador, enganador, Beelzebul, Belial. Então, Satanás significa adversário, opositor. Diabo significa acusador. Maligno é usado, por exemplo, em primeira carta de João, capítulo 5, versículos 8 e 19. Dragão e serpente usado em Apocalipse 12, versículos 3, 7, 9, 10. E tem a ver também com a serpente de Gênesis 3. Tentador, segundo Atos capítulo 5, versículo 3, 1 Coríntios 7, versículo 5. Enganador, segundo Apocalipse 12, versículo 9, e Apocalipse 20, versículos 12 e 3. Beelzebul, chefe dos demônios, segundo Lucas 11, versículo 15. E Belial, que era a pessoa má, sem valor, conforme Juízes 19, 22, 1 Samuel 30, 22, 2 Coríntios 6, 15. Então, o principal objetivo do diabo é nos afastar de Deus. Ele quer destruir a igreja. Ele tentou várias vezes ao longo da história destruir a igreja de fora para dentro, e agora ele tenta, praticamente no final dos tempos, antes da volta de Jesus, ele tenta destruir a igreja de dentro para fora, porque ele sabe que a sentença dele já foi decretada. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele tenta a todo momento destruir os cristãos, destruir a igreja, destruir o mundo. Inclusive, o mundo só não foi destruído até agora por uma guerra nuclear porque Deus não permitiu. Deus interveio várias vezes ao longo da história para impedir que o ser humano destruísse a natureza e as nações entrassem em conflito bélico, e dependendo das nações o mundo seria destruído em poucos dias. Então a mão de Deus ainda está na história. Deus ainda sempre esteve no controle de tudo. E então, antes da volta de Jesus,
Satanás não terá poder algum para fazer nada contra este mundo, contra o ser humano. Após o arrebatamento, aí sim, por meio do anticristo, Satanás fará miséria. Mas mesmo durante o período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, a atuação dele nesse mundo estará limitada ao que está escrito na própria Bíblia, como por exemplo em Mateus 24, 25, o livro a segunda metade do livro de Daniel e o livro do Apocalipse também. Agora vamos para a carne. A Bíblia descreve a carne como tecido muscular de humanos e animais, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21, todo o corpo humano, como está lá em Êxodo 4, versículo 7, o ser humano frágil, como está lá no Salmo 78, versículo 39, e a natureza humana pecaminosa, que essa sim é a parte prejudicial descrita na Bíblia, e como nós mesmos, no caso, na carne, quando significa nós mesmas, em grego é sarx, que significa toda a natureza humana corrompida pelo pecado. Aí mostra as obras da carne, que são glutonaria, sensualidade, ira, ódio, rancor, feitiçaria, morte, enfim. Agora vamos para o mundo, que é cosmos em grego. E existem 5 acepções da palavra mundo descritas na Bíblia, que são a terra, conforme o Salmo 24, versículo 1, as nações conhecidas, que são 1 Reis 10, 23, a raça humana, que está no Salmo 9, versículo 8 e João 3, 16, o universo, que é Romanos 1, versículo 20, e os opositores de Deus, que é o sistema iníquo que rege esse mundo, que procura o tempo todo nos afastar da presença de Deus, nos atrair conforme os seus interesses, e para nos afastar da presença de Deus, para que nos amoldemos, para que nós nos vendamos e permitamos que façamos concessões para abraçarmos as ideologias, aquilo que o mundo considera como certo, mesmo sendo errado. E então, quando nós não seguimos o sistema iníquo que rege esse mundo, porque o contexto da palavra mundo, que é prejudicial ao ser humano, tem a ver com o sistema que controla esse mundo, que é dirigido pelo diabo. E quem se dobra a esse sistema, quem sucumbe, quem se vende a esse sistema, está se tornando inimigo de Deus, está agindo de acordo com os interesses do diabo e está em rebelião contra Deus. Então nós, como cristãos, jamais devemos nos vender, jamais devemos nos amoldar ao sistema iníquo que rege esse mundo. A parábola do semeador, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo a respeito dessa parábola, e se você prestar atenção, eu não leria a parábola aqui, porque ela consta, acho que em pelo menos 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Então, explicando resumidamente a parábola do semeador, ela fala sobre 4 tipos de solo, que é o solo à beira do caminho, o solo pedregoso, os espinhos e a terra fértil. O solo pedregoso, não, é a beira do caminho, no caso, né? A beira do caminho simboliza a pessoa que é vulnerável ao diabo, porque a palavra é pregada, né? No caso, a semente é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando a palavra é semeada à beira do caminho, aí a semente não tem tempo nem de crescer, germinar, aí vem o diabo, simbolizado pelas aves, e comem, levam a palavra embora. Então a palavra nem chega a criar raízes na pessoa. Então as aves simbolizam o diabo. As aves que aparecem na primeira parte da parábola do semeador simbolizam o diabo. Aí tem o segundo solo, que é o solo pedregoso,
Então o solo pedregoso simboliza o mundo. Então porque quando a palavra é semeada no solo pedregoso, ela chega até a criar raízes, mas quando vem o sol, seca a planta que acabou de nascer, simboliza, na verdade na carne, desculpa. O mundo simboliza a carne. Deixa eu só conferir aqui. Mas deixa eu só dar uma pausa aqui, espera só um pouquinho. É isso mesmo. O solo pedregoso simboliza a carne, porque como a raiz é fraca, né, a planta nasceu, só que a raiz é fraca, então surgem a angústia, a perseguição por causa da palavra. Então ela fica infrutífera, a palavra fica infrutífera, a pessoa logo se desvia, se afasta, se apostata da fé, porque a carne não resiste as perseguições, as angústias, o sofrimento. Então o solo pedregoso simboliza a carne. Aí o terceiro solo, que é o solo com espinhos, simboliza o mundo, porque os espinhos, no caso, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, ou seja, a sedução, o poder, fama, luxo, ostentação. Então tudo isso acaba sufocando a palavra também, a pessoa também se apostata da fé por conta de todos os prazeres, né? Tudo aquilo que o mundo oferece para a pessoa acaba aceitando, a pessoa se corrompe, a pessoa se vende e a pessoa acaba se afastando da fé, se afastando de Deus. E aí o quarto solo simboliza a pessoa que consegue vencer tanto o diabo, a carne e o mundo. Então a pessoa que está bem fundamentada, né, que tem convicção da sua conversão, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e entra na disciplina espiritual e ora e lê a Bíblia, jejua, aí a pessoa fica fortalecida, a pessoa permanece firme, permanece fiel a Deus, e pode vir o que for, o diabo, a carne, o mundo, né, e a pessoa permanece fiel, permanece firme e não se afasta de Deus de jeito nenhum. Mas claro, preciso perseverar, a pessoa tem que perseverar até o fim. A pessoa tem que permanecer fiel, porque obviamente se não permanecer fiel, ela não será salva, mas se permanecer fiel até o fim, ela será salva. E eu deixarei na tela final um vídeo onde eu falo a respeito da possibilidade do cristão perder ou não a salvação, para que você possa encontrar fontes na própria Bíblia que evidenciam isso, a necessidade de permanecermos firmes, permanecermos fiéis, para não nos afastarmos de Deus, permanecermos fiéis. E agora eu quero mencionar 5 textos bíblicos que falam a respeito desses 3 inimigos. Eu deixei os textos bíblicos para o final para lê-los na sequência, que são 5 textos do Novo Testamento. Eu já mencionei aqui a parábola do semeador, que está, acho que nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então agora eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala a respeito de nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma, de nós não nos amoldarmos a este mundo e sermos constantemente transformados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século. Em outra tradução é mundo, mas é a mesma coisa. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa vontade. Nós nunca devemos deixar de lado essa convicção de que Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Somente Deus, por ser eterno e conhecendo desde antes de nós nascermos, sabe o que é melhor para nós. Então Ele nos conhece bem desde antes de nós nascermos. Ele nos criou, nos formou
Então, somente Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nem nós mesmos sabemos o que é melhor para nós. Então, somente todos os nossos sonhos, desejos, projetos, devemos colocar nas mãos de Deus. Devemos confiar a Deus tudo que nós pretendemos fazer, em todas as áreas de nossas vidas. Devemos confiar nas mãos de Deus, porque pedindo orientação constante do Espírito Santo, buscando a Deus em oração, na leitura da Bíblia, para que nós não venhamos afastar, nós não venhamos a nos distrair com tudo aquilo que tenta tirar a nossa atenção, tenta tirar o nosso foco. Agora vamos para Gálatas capítulo 16, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, eu marquei errado aqui, Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, doutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui fala sobre nós mesmos, né? Que nós mesmos estamos entre os nossos maiores inimigos, né? O diabo, o sistema iníquo que rege esse mundo e nós mesmos. Então jamais devemos confiar em nós mesmos, em nossa própria capacidade, no nosso ego. Por isso que o jejum é necessário de vez em quando, para nós amortecermos a nossa carne e o Espírito Santo se fortaleça. E venhamos ter cada vez mais nojo, cada vez mais raiva do pecado, cada vez mais nos afastar cada vez mais do pecado, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, encontramos o seguinte a respeito de como podemos vencer o diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então isso tem a ver com a carne, tem a ver com o mundo. Então o diabo age contra nós por meio da carne, por meio do mundo. Então procurando nos distrair, procurando colocar coisas na nossa frente, no nosso caminho, para nos afastar do preço de Deus. Então nós resistimos ao diabo, a partir do momento que nós sujeitamos a Deus, nós reconhecemos que somos dependentes dele. Quando nós reconhecemos que sem Deus não somos nada, sem Deus não conseguimos nada, e de nada adianta recebemos glória, fama, luxo, poder, ostentação, de nada adianta nós buscarmos as coisas desse mundo sem estarmos ancorados, sem estarmos alicerçados em Deus. Então, se nós buscamos as coisas desse mundo e não colocamos Deus à frente de tudo, nós acabaremos sendo derrotados, acabaremos sendo engolidos, absorvidos por todo esse sistema iníquo que é esse mundo. Nós entregaremos a carne a todo tipo de podridão, a todo tipo de coisas horrorosas, práticas horríveis que nos levarão à perdição, nos levarão à morte. E a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, também fala sobre como podemos vencer o diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E isso acrescentando ao texto que eu li anteriormente,
Então devemos vigiar e orar constantemente. Não devemos baixar a guarda de jeito nenhum. Nós não devemos achar que nós temos condições de vencer o diabo com nossos próprios esforços. Não conseguiremos. Somente conseguiremos vencer o diabo com a ajuda de Deus, nos submetendo a Deus, porque Ele nos dá a vitória. Quando a vitória vem, a vitória não é nossa, a vitória é somente dele. Ele é que nos dá ferramentas, Ele que nos dá condições, Ele que nos dá estrutura para vencermos o diabo, a carne e o mundo. E finalmente eu quero terminar lendo a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. É um texto que complementa o de Romanos 12, versículo 2, mas infelizmente pouca gente dá atenção, pouca gente dá importância para esse texto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nos últimos dias tem havido uma discussão a respeito do próximo filme, A Odisseia, dirigido pelo Christopher Nolan. E esse é um filme que, é claro que é baseado no poema de Homero. Aliás, nem o próprio Homero, nem todos acreditam que Homero realmente existiu. Homero pode ter sido um título, né? Várias pessoas podem ter escrito a história da Grécia Antiga, aí reuniram, né, compilaram essas várias histórias de tradição oral, no caso, né? Porque como o período relatado supostamente por Homero é um período muito antigo, séculos 12 a.C., então é um período muito antigo, então acredita-se que várias pessoas relataram por tradição oral essa história, né? A queda de Troia, os que participaram, os gregos que participaram da guerra contra Troia, destruição de Troia, tudo. Então, mas de qualquer forma, a Odisseia é o segundo poema mais famoso de Homero. O primeiro foi a Ilíada, que relata a queda de Troia, e a Odisseia seria Ulisses, ou Odisseu, voltando para casa junto com os que tinham lutado com ele na guerra. Então, Odisseu ou Ulisses volta para casa, aí mostra tudo o que teria acontecido com Ulisses no retorno dele de Troia até, eu não lembro se é Esparta, só sei que acho que é Esparta. Aí ele volta para casa, onde fica a Penélope, está esperando, tem o Epicureu, uma coisa assim, eu não lembro o nome do filho do Ulisses, mas é um nome bem esquisito. Mas enfim, e esse filme, a Odisseia, previsto para estrear neste ano, se não me engano em junho deste ano, julho, não lembro exatamente, é um filme que está cercado de polêmica por conta das várias lacradas que estão sendo incluídas no filme, né? É claro que boa parte do que aparece no poema Ilíada, da Odisseia, né? Boa parte do que aparece no poema Odisseia é mitologia grega. Então, eu acredito que aconteceu realmente. Troia foi destruída pelos gregos, tal. Tinha um Ulisses, um Odisseu, né, entre os principais combatentes nessa destruição de Troia. Mas boa parte do que o Homero, ou seja lá quem for que escreveu, relatou tanto na Ilíada quanto na Odisseia é mitologia. Tem muita mitologia grega, os deuses interferindo na vida das pessoas, travando uma competição entre eles para ver quem consegue isso, quem consegue aquilo. Aí Zeus é retratado como um deus extremamente arrogante, promíscuo. Na verdade, todos os deuses do Olimpo são retratados como promíscuos, devassos, um pior que o outro. Eles competem entre si. Enfim, então há esse debate polêmico a respeito das lacradas que ocorrerão nesse filme. Então, mas tem que se submeter à agenda. Se você não se submeter à agenda, né, que Hollywood se curvou à agenda woke,
Então, se você não se submeter à agenda woke, você não consegue ganhar prêmio nenhum. Então, é óbvio que o Christopher Nolan, ele produziu, acho que já está pronto esse filme, né? Ele deve estar na fase de finalização para ganhar o Oscar no ano que vem. Então, mas eu deixei bem claro, eu bati o pé, eu insisti de que não, você não precisa dobrar o sistema para conseguir alguma coisa. E mesmo se você não conseguir nada, mesmo que você não consiga prêmio nenhum nesse mundo, o mais importante é você ganhar o galardão no céu. Então, mesmo que você não ganhe Globo de Ouro, Oscar, Critics' Choice Awards, enfim, se você não ganha prêmio nenhum nesse mundo, se você não ganha reconhecimento nenhum nesse mundo, se zombarem de você, se cancelarem você, se perseguirem você, o importante é você receber o galardão no céu. Então fique com essa mensagem em nome de Jesus, essa mensagem final para o seu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, curta no meu canal, que Deus abençoe. Eu li aqui, né? Será que eu li? Se eu não li, leio de novo, vai. Eu não lembro se eu li, ultimamente eu ando muito esquecido, mas caso não tenha lido, leio de novo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. Até de pesquisa.